Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 30 e vamos iniciar hoje o capítulo 11, chamado Amigos Novos. Quem acompanhou os últimos estudos sabe que André Luiz, junto de sua equipe de socorro, está se dirigindo à crosta da terra para socorrer 5 irmãos, 5 espíritos encarnados que estão em processo de desencarne. Ele vai receber essas 5 pessoas no plano espiritual e encaminhar para a colônia Nosso Lar. Antes disso, ele ajudou a irmã Zenóbia, que era coordenadora de uma casa de socorro situada no plano astral inferior, e nós acompanhamos o resgate do padre Domênico, o diálogo de irmã Zenóbia com ele, com o espírito que o perturbava, com as entidades das trevas que se situou nessa localidade. Vimos a ação do fogo purificador, do deslocamento da casa de socorro, e agora, uma vez recebidas as notícias dos planos superiores, vamos acompanhar a viagem de André Luiz à Terra, finalmente, para iniciar o trabalho que ele se comprometeu desde o início da obra, que é de socorrer amigos trabalhadores da Terra. Ele diz então que, conduzindo o equipamento indispensável ao trabalho, despediu-se da instituição socorrista, colocando-se a caminho da crosta junto dos seus companheiros. Jerônimo, que é o coordenador daquele grupo, dava-se pressa em auscultar os vários ambientes em que se verificaria nossa atuação. Jerônimo, então, já estava estudando os ambientes em que eles atuariam. Programou então a tarefa com simplicidade e bom senso. Não nos distrairíamos com quaisquer investigações além da missão previamente esboçada, e manter-nos-íamos em ligação incessante com a casa transitória, para maior eficiência no dever a cumprir. Então, além de não ter distrações no trabalho, eles manteriam uma ligação com a casa do irmão Fabiano, com a casa socorrista, coordenada por Zenóbia. Naturalmente, explicou Jerônimo delicado, seremos forçados a diversas atividades de assistência aos amigos prestes a se desfazerem dos elos corporais do plano grosseiro. E a fundação de Fabiano será o nosso ponto principal de referência no trabalho. Então, Jerônimo já sabe que aqueles irmãos que estão desencarnando precisarão de medidas socorristas. Então ele se aproveitará da ação daquela casa de socorro do irmão Fabiano. Nos instantes de sono, conduzi-los-emos até lá, para que se habitue lentamente com a ideia de afastamento definitivo. Então veja que está sendo revelado por André Luiz a primeira ferramenta para acostumar os recém-desencarnados com o desligamento, com a morte, pelo desdobramento do sono do corpo físico. Eles vão deslocar os desencarnantes, aqueles que estão em processo de desencarnação, para a colônia, para o posto de socorro, para eles irem já se acostumando com o plano espiritual. É por isso que os espíritos vêm dizer, vêm contar a sua experiência sobre o desencarne, e cada um tem uma experiência diferente. Se assemelham por grupos, porém cada um, de acordo com o seu despertamento do lado espiritual, eles têm uma vivência específica. Aqueles que não se preparam, aqueles que agem no mal, aqueles que desprezam os valores espirituais e se preocupam somente com o corpo, eles sofrem um grande período de perturbação depois do desencarne. Esses, porém,
que são trabalhadores do bem na terra, receberão a ajuda de André Luiz e dos seus amigos para irem se acostumando com o mundo espiritual e assim não passarem por essa perturbação quando de fato morrerem, quando de fato desencarnarem, deixarem o plano físico. Eles vão fazer, portanto, visitas durante o sono do corpo físico antes de desencarnarem para se acostumarem com o plano espiritual. Intrigado, André Luiz, ao verificar tanta cautela, perguntou: Meu caro assistente, todas as mortes se fazem acompanhar de missões auxiliadoras? Cada criatura que parte da crosta precisa de núcleos de amparo direto? Vejam que pergunta interessante. Ele provoca Jerônimo no sentido de receber uma resposta genérica. Todo mundo encarnado, todos, recebem essa ajuda antes de desencarnar? O amigo sorriu com indulgência, na superioridade legítima dos que ensinam sabiamente, e esclareceu: em absoluto, ou seja, não são todos. Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei. Há princípios biogenéticos orientando o mundo das formas vivas ao ensejo do renascimento físico, e princípios transformadores que presidem aos fenômenos da morte, em obediência aos ciclos da energia vital em todos os setores de manifestação. Então vejam que o começo da resposta de Jerônimo é que existem fatores da lei divina que influenciam tanto no renascimento quanto na morte. Fatores biológicos, fatores psíquicos, fatores ambientais. Nos múltiplos círculos evolutivos, há trabalhadores para a generalidade, segundo os sábios desígnios do Eterno. Entretanto, assim como existem cooperadores que se esforçam mais intensamente nas edificações do progresso humano, há missões de ordem particular para atender-lhes às necessidades. Então a resposta de Jerônimo é: existem espíritos responsáveis pelo cuidado genérico de reencarnações e desencarnações, de renascimentos e mortes. Mas também existem os de trabalho específico, não genérico, de acordo com o mérito, de acordo com a atividade de cada um, de acordo com a determinação superior. Então, todos recebem um auxílio proporcional à sua condição. Mas existem aqueles, sim, que recebem um socorro específico, particular. Sentindo-me a estranheza, disse André Luiz, Jerônimo continuou: não se trata de prerrogativa injustificável, nem de compensações de favor. Então ele já explica. Essas pessoas que recebem uma ajuda específica não é porque são favoritas de Deus, não é porque possuem prerrogativas ou títulos. O fato revela ordenação de serviços e aproveitamento de valores. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, merecerá, sem dúvida, a consideração daqueles que a superintendem, examinando-se a extensão do trabalho futuro. Então ele está explicando que não se trata de favoritismo. Quem recebe uma ajuda maior no processo de desencarne e de renascimento também, são aqueles que têm mérito, que receberam a simpatia dos trabalhadores espirituais por conta de suas atividades na Terra. Por isso que eu sempre digo aqui, é muito importante cultivarmos a caridade, o perdão das ofensas, a conduta digna, porque nós vamos ganhando simpatia dos amigos espirituais. E a simpatia deles significa ajuda, socorro espiritual, bênçãos. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel,
de modo a preservar-lhe o devotado espírito da ação maléfica dos elementos destruidores. Então ele desenvolve o pensamento de que quem trabalha no bem recebe proteção espiritual. Proteção dos amigos espirituais contra a ação maléfica de espíritos, de elementos destruidores, como o desânimo, a carência de recursos estimulantes, permitindo-se simultaneamente que ele possa ir analisando a magnitude de nosso ministério na verdade e no bem em face do universo infinito. Então, o servidor fiel recebe essa proteção para não ter desânimo, carência de recursos, tristeza, depressão, além de sofrer a ação dos vampirizadores, dos espíritos perturbadores. O servidor fiel recebe essa proteção e começa também, ao mesmo tempo, a aprender a reparar no trabalho dos amigos espirituais, reparar na grandeza dessa atividade do bem. Então eles tanto recebem proteção quanto aprendem sobre a grandeza do trabalho de socorro espiritual. Ouvindo-lhe a elucidação, lembrei-me instintivamente dos tipos apostólicos que conhecera na experiência humana. Então, enquanto Jerônimo falava, André Luiz ia se lembrando de cristãos verdadeiros, de servidores fiéis, quando ele ainda estava encarnado. Ele então pergunta para si mesmo: não haveria contradição no esclarecimento? André Luiz identificou uma contradição na explicação de Jerônimo. Vamos ver o que André Luiz não entendeu, né? A gente já pode adiantar que não há contradição nenhuma. André Luiz que não entendeu alguma coisa. Vamos ver. Os padres virtuosos com os quais mantivera contato no mundo eram pessoas perseguidas por todos os flancos. Notava que criaturas de mais subido valor moral eram justamente as escolhidas para o assédio da calúnia constante. Então veja o raciocínio de André Luiz. Ele está dizendo, essa explicação de Jerônimo está contraditória. Por quê? Jerônimo disse que os servidores fiéis recebem proteção do plano espiritual. Porém, eu conheci pessoas muito boas que foram atacadas pela calúnia, perseguidas na terra. Então, André Luiz está confundindo, né? Jerônimo não disse que o servidor fiel não seria atacado, perseguido, caluniado. Pelo contrário, o próprio Cristo nos alertou. Quem seguir o Evangelho será perseguido no mundo. Isso ele disse há quanto tempo já? Então Jerônimo não disse isso. Ele só disse que o servidor fiel recebe proteção, ajuda, mas as perseguições aqui na terra continuarão até a sociedade desenvolver a questão moral. Mas vamos ver a resposta de Jerônimo para esse pensamento de André Luiz. Ele ainda está naquela visão de que servidores fiéis são perseguidos no mundo. Então não está certo isso aí que Jerônimo explicou sobre o auxílio do plano espiritual para os trabalhadores no bem. Ele continua, sem relacionar apenas os de minha intimidade, recordava a própria história do cristianismo. Os próprios cristãos foram perseguidos. Então, como que pode Jerônimo falar que o servidor fiel recebe proteção? Não era porventura cheia de exemplos? Os temperamentos, por muitos anos fervorosos na fé, haviam sido pasto de feras. Ele se recordou, portanto, dos suplícios dos cristãos em Roma, nos primeiros anos do cristianismo. Os continuadores do Mestre foram vítimas de tremendas provações, e ele mesmo alcançara o Calvário em passadas dolorosas. Então o raciocínio de André Luiz é interessante. Ele está dizendo, como pode Jerônimo afirmar que o cristão verdadeiro recebe a ajuda dos céus se todo cristão é perseguido, inclusive o maior deles, o nosso mestre, o nosso líder, que é Jesus?
Jerônimo então percebeu o jogo de raciocínios que se desdobrava no íntimo de André Luiz e esclareceu: suas objeções mentais não têm razão de ser. Não falei que eu não precisava nem ver a resposta de Jerônimo para saber que André Luiz estava equivocado no seu pensamento? A concepção humana do socorro divino é viciada desde muitos séculos. Então, essa ajuda do plano espiritual, esse socorro divino, não é aqui na Terra. Ele não vai nos livrar da maledicência, da calúnia, do riso, do sarcasmo, dos maus e dos materialistas. Ele não disse isso. A gente vai receber injeções de ânimo, de boa vontade, para não perdermos a meta no bem, para não desanimarmos, né, no trabalho. A criatura pressupõe no amparo de Deus o protecionismo do sátrapa terrestre. Vamos ver o que é sátrapa. Indivíduo muito poderoso e arbitrário, déspota. Então é o ditador. Vejam que a resposta de Jerônimo é: socorro divino não é proteger os indivíduos dos déspotas, dos ditadores, dos maus aqui da terra. Essa proteção é espiritual, não física, não material. Então ele diz: a sociedade sempre se equivocou quanto a esse socorro divino. Sempre a humanidade pensou que socorro divino é um socorro material. Então, a humanidade espera a perpetuidade de favores materialísticos, injustificável destaque entre os menos felizes, dominação e louvor permanentes. Não foi exatamente isso que Judas esperava do Cristo? Não foi exatamente isso, ou não é exatamente isso que os judeus esperam até hoje do Messias que eles não reconhecem como sendo Cristo Jesus? Os judeus pensam que o Messias verdadeiro vai lhes dar poder terrestre, poder no mundo, dominação, louvor aqui na terra. Não. O próprio Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então, os favores do céu não vêm para beneficiar o poder temporal, o poder humano, e sim para garantir ao espírito as bênçãos do céu. Jerônimo então explica muito bem a André Luiz que essa proteção divina não é favoritismo, não é para um povo escolhido por Deus, não é a dominação político-religiosa no mundo, e nem um exército que dominará e trucidará o exército dos ditadores, combatendo entre os países por meio de guerras fratricidas entre irmãos. Costuma aguardar serviço, estima e entendimento, mas desdenha servir, estimar e entender quando não seja em retribuição. Então, na resposta de Jerônimo, ele está dando um puxão de orelha a todos nós, dizendo que nós esperamos esse louvor, esse favoritismo, que Jesus desça dos céus e nos coloque à direita e à esquerda dele, humilhando quem não acreditava nele, condenando ao inferno eterno quem não aceitava Jesus. É uma confusão que se faz entre aqueles que trabalham no bem, mas esperam recompensas terrenas. Ele então puxa a orelha dizendo que nós esperamos serviço, estima, valorização, que as pessoas nos compreendam, mas na hora que nós precisamos servir, estimar e entender o outro, a gente não o faz. Mas para a gente, queremos compreensão, estima, queremos ocupar os primeiros lugares.
O subsídio celeste, ou seja, a ajuda dos céus, traduz-se por benditas oportunidades de trabalho e renovação. Olha como vem a ajuda do céu. Vem em oportunidades de serviço, de renovação. E como que chega uma oportunidade de renovação? É aquilo que comentávamos ontem. Se pedirmos a Deus paciência, Ele não vai dar paciência para nós. Ele vai colocar uma pessoa difícil do nosso lado, para treinar nossa paciência. É assim que adquirimos as virtudes, vivenciando situações que exigem esforço pessoal, esforço individual. Então, o socorro dos céus vem por meio de oportunidades de trabalho e de renovação. Trabalho no serviço para o outro e renovação pelas oportunidades em que nós vamos lapidando o nosso íntimo, renovando os nossos sentimentos. É por meio dessas duas formas: servir ao outro, praticando a caridade, trabalhando, suando e experimentando situações que vão moldando o nosso íntimo pela reforma, pela renovação. Esse socorro dos céus chega, muitas vezes, ao círculo da criatura como se foram gloriosas feridas, magníficas dores, abençoados suplícios. Então é por meio de muito esforço e, por vezes, muita dor é que esse socorro chega. Enquanto predominem na crosta planetária os impulsos de animalidade primitiva, os agraciados pela bênção divina serão, em sua maior parte, representantes do poder espiritual, os quais, de maneira alguma, ficarão isentos de testemunhos difíceis nas demonstrações imprescindíveis. Então, ele falou de uma forma muito mais bonita o que eu disse agora há pouco, que, conforme Jesus informou, os cristãos seriam perseguidos. Os poucos que realmente forem discípulos de Jesus receberão qual prêmio na terra? Sacrifício, testemunho. Terão sim poder espiritual, não o poder mundano, não o cargo político, não o governo da terra, mas um poder espiritual de cura, de socorro daqueles que estão obsidiados, os chamados possessos. Poder espiritual. E não vão receber os louros da terra, os aplausos do mundo. Vão ter que dar o testemunho, demonstrações imprescindíveis, difíceis. É por isso que não é fácil ser cristão verdadeiro. Cristão de fachada é fácil. É materialista a semana inteira e no domingo vai à igreja. Isso aí 95% faz. Isso é fácil. Cristão verdadeiro, ele sofre. Por isso que não é fácil. E muitos abandonam porque cansam. Mesmo com socorro espiritual, mesmo com a injeção de ânimo dos amigos espirituais, dos companheiros do além, as pessoas desistem do bem, desistem da reforma íntima e se entregam ao mundo. Por quê? Querem agora, querem receber as recompensas na terra. Mas Jesus nunca prometeu recompensas na terra. Não que o Senhor intente transformar discípulos em cobaias, mas pela imposição natural da obra educativa, em que a lição do aluno atento e fiel deve interessar a classe inteira. Olha só que interessante. Testemunho, sacrifício, suplício do cristão, ele existe porque a terra é infeliz, a terra é inferior. O cristão verdadeiro nos planos superiores e nos mundos futuros não sofrerá
não terá que dar testemunhos, porque o mundo será um mundo equilibrado. Mas o mundo atual, o nosso planeta Terra, ele tem como consequência natural o sofrimento daquele que deseja o bem. Infelizmente, nós vivemos num planeta que, se optarmos pelo bem verdadeiro, se optarmos por uma vida de fato cristã, sofreremos perseguições. É natural a esse planeta. Ele chama aqui de imposição natural da obra educativa. Porque Jesus quer que nós demos o exemplo a essas pessoas. Por isso também que o processo educativo exige o testemunho do cristão para dar o exemplo, para as pessoas enxergarem em nós como se porta um verdadeiro discípulo de Jesus. Então, diante de uma ofensa, vamos usar um exemplo bem básico que todo mundo passa. Alguém xinga a gente no trânsito, ou em qualquer outra situação. Alguém nos xinga em voz alta. Qual a reação da maioria das pessoas? Xingar de volta, ou já partir para agressão. Isso é o padrão na Terra, padrão. O cristão verdadeiro vai fazer o quê? Silenciar diante de um xingamento, diante de uma ofensa. Silencia, não revida, oferece a outra face. Isso é o que Jesus ensinou. Quem realmente faz isso, dá o exemplo, dá o testemunho, está cumprindo a sua tarefa de servidor fiel, cristão verdadeiro. Então as pessoas vão olhar para ele e falar: nossa, ele não reagiu a uma ofensa. A ação dele foi diferente da maioria. Essa é a função do cristão. Dar o exemplo, dar o testemunho pelo exemplo. Por isso que é difícil. Porque se você faz o que a maioria faz, eles vão fazer o quê? Te aplaudir, te apoiar. É isso mesmo. Eu não levo desaforo para casa, você está certo. Tem que revidar mesmo. A maioria faz, então eles vão aplaudir. Mas a partir do momento que você dá o testemunho, oferece uma outra face para aquela situação, as pessoas passam a refletir e muitas se convertem. A conversão, ela ocorreu em grande escala pelo exemplo dos discípulos. Exemplo de serenidade quando estavam sendo humilhados, torturados, supliciados, assassinados. Quantos se converteram diante da postura de Paulo, dos demais discípulos, reconhecendo neles servidores fiéis. Então é necessário nesse planeta o testemunho do cristão. Não há como fugir disso. Por isso que o socorro espiritual virá sempre, mas por meio de suporte, para aguentarmos as perseguições na terra. Emmanuel tem uma frase muito interessante, eu acredito que é dele, de que geralmente quem está sorrindo está em queda moral. Porque o sorriso, no sentido de prazeres, é a posição mais cômoda e mais fácil na Terra, que é a da queda moral. Se entregar ao vício, se entregar à maledicência, enfim, a todos os defeitos, né? Infelizmente, a vida do cristão é uma vida de dificuldades, mas vale a pena. Por quê? Esse socorro espiritual, ele é muito reconfortante, nos traz muita alegria, muita paz, muita serenidade. E o materialista, o viciado, ele não sente esse amparo. Não sabe o que é sentir Deus, sentir os bons espíritos. E só isso já é um sofrimento. Então vale a pena. Especialmente porque, quando regressarmos ao mundo espiritual, estaremos mais equilibrados, preparados, que é o objetivo desses estudos e das reflexões de André Luiz também. O nosso exemplo, portanto, é para a classe inteira, para a sala de aula toda, ou seja, a Terra.
O que quase sempre parece sofrimento e tentação constitui bem-aventurança, transformando situações para o bem e para a felicidade eterna. Está aí a explicação de Jerônimo do porquê vale a pena felicidade eterna e transformarmos situações para o bem. Tem felicidade maior do que você perceber que a sua ação transformou uma situação para o bem? Pessoas que iam se matar, mas você vem, dá o exemplo ou dá uma palavra e resolve aquele problema. Você transforma a situação para o bem. Isso é o que vai acontecer cada vez mais até a Terra passar para um novo estágio evolutivo. A felicidade eterna, portanto, é o cumprimento da promessa de Jesus quando recebermos o verdadeiro reino do Cristo. Herdarmos a terra pacificada, entrarmos no reino dos céus. O argumento era lógico e incisivo. E porque o assistente silenciasse, cogitando talvez do objetivo fundamental que nos conduzia ao trabalho previsto, procurei reter impulsos indagadores. Como sempre, André Luiz se segurou para fazer perguntas. Ele queria continuar perguntando, mas ele percebeu que Jerônimo estava se concentrando para a atividade mais importante que o grupo havia se comprometido, que era o resgate dos irmãos em processo de desencarne. Orientados por Jerônimo, atingíramos pequena cidade do interior e dirigimos-nos a certa casa humilde, na qual, em breves minutos, nos apresentava a ele determinado companheiro, em lamentáveis condições, atacado de cirrose hipertrófica. Então eles chegaram à Terra, foram para uma cidade do interior e entraram na casa de uma pessoa que estava morrendo, com ataques de cirrose hipertrófica. É Dimas! Exclamou, indicando o enfermo. Assíduo colaborador dos nossos serviços de assistência faz muitos anos. Então, Dimas é o primeiro trabalhador encarnado que será auxiliado por André Luiz e sua equipe para o processo de morte, de desencarne. Ele é um trabalhador no bem aqui na Terra, mas está sofrendo uma morte dolorosa, difícil. Dimas será o primeiro a ser auxiliado. Veio de nossa colônia espiritual há pouco mais de meio século, consagrando-se à tarefa obscura para melhor atender aos divinos desígnios. Então ele vinha cumprindo a sua missão, saindo da colônia Nosso Lar, reencarnando, há mais de 50 anos, estava cumprindo a sua tarefa. Desenvolveu faculdades mediúnicas apreciáveis, colocando-se a serviço dos necessitados e sofredores. Então, Dimas foi médium e atuou na mediunidade, ajudando as pessoas. O quarto, modesto, permanecia cheio de radiosos eflúvios, denunciando a incessante visitação de espíritos iluminados. Olha aí o primeiro benefício de ser um trabalhador do bem, um servidor fiel. Visita constante de espíritos iluminados. Já não basta essa recompensa? Tem outras, mas essa já não é suficiente para a gente se dedicar ao bem? Receber em nossa casa a visita de espíritos iluminados? Olha que bênção! Dimas então recebia constante visita desses espíritos. Nosso amigo continuou assistente. Fez-se o credor feliz de inúmeras dedicações pela renúncia com que sempre se conduziu no ministério. Aquilo que falávamos da simpatia dos bons espíritos. A renúncia de Dimas diária no trabalho, renunciando ao lazer, renunciando ao descanso, renunciando às suas vontades íntimas para trabalhar na mediunidade, fez ele meritório do socorro divino. O raciocínio é muito simples, é porque a gente complica as coisas, a gente não quer enxergar. As pessoas desistem dos trabalhos e querem receber as bênçãos,
querem colher sem cultivar. A gente só colhe bênção se cultivarmos trabalho, esforço. Não adianta ficar na inércia, na preguiça e achar que vai receber recompensa. Dimas renunciou para poder angariar esse mérito. Agora é chegado para ele o tempo do descanso construtivo. Depois, então, de uma vida dedicada à mediunidade, ele vai finalmente descansar. Mas não é um descanso preguiçoso, é um descanso construtivo. Agradavelmente surpreendido, reparei que o doente se apercebeu da nossa presença. Ele é médium e é um médium equilibrado, então ele percebeu a presença de André Luiz e dos demais. Fechou os olhos do corpo, enxergou-nos com a visão da alma e animou-se sorrindo. Olha que bonito. Olha a mediunidade equilibrada. Fecha o olho do corpo, mas enxerga com os olhos da alma o plano espiritual e sorri, porque sabe que são bons espíritos. O enfraquecimento físico atingira o ápice e Dimas conseguia deixar o aparelho corporal, de certo modo, com extraordinária facilidade. Então eles já estão chegando no fim da vida do Dimas, ele está quase desencarnando já. A tal ponto que consegue se desligar do corpo físico facilmente, pelo desdobramento. Ou seja, fica um liame muito sutil, um fio de prata ligando o seu perispírito ao corpo físico, mas que está próximo de ser desligado. Fixando-nos perto do leito, pôs-se em ardente rogativa, pedindo-nos colaboração. Então a primeira atitude de Dimas, ao desdobrar-se do corpo, foi orar, fazer uma prece. Isso é característica de trabalhador sério, fiel. Ora o tempo todo. Ora quando vai dormir, quando desperta, quando desdobra. Ora. Pede o auxílio dos céus o tempo inteiro. E agradece principalmente. Estava exausto, dizia. No entanto, mantinha-se calmo e confiado, confiante. Outra característica também, do trabalhador fiel, serenidade. Não importa a situação. Se coloquem no lugar do Dimas. Tossindo, morrendo, nas últimas, como dizem, mas sereno. Quantas pessoas ficam serenas quando estão prestes a morrer? Aconselhado por Jerônimo, acerquei-me do doente, aplicando-lhe passes magnéticos de alívio sobre o tecido conjuntivo vascular. Então, André Luiz começou a aplicar passes no coração, próximos aos vasos sanguíneos. O abdômen conservava-se pesado e enorme. Revelaram-se, porém, sensações imediatas de reconforto. Outra bênção de ser um trabalhador. Recebe alívio para as dores. Alívio para os sofrimentos. Então, a primeira que a gente viu foi a visita constante de bons espíritos. Segunda bênção. Passes, auxílios, remédios que aliviam as dores. Seguindo-se ao meu auxílio humilde, Jerônimo dirigiu-lhe palavras de encorajamento e prometeu voltar mais tarde. Olha a injeção de ânimo aí, que os trabalhadores recebem dos bons espíritos. Especialmente nos momentos em que estamos pensando em desistir, em abandonar tarefas, em abandonar pessoas. Os bons espíritos vêm e nos dão injeção de ânimo. Não desista, meu amigo. Continue na tarefa. Dimas, enlevado, endereçava ao céu comovedor agradecimento. Olha a gratidão que eu falei. Além de orar o tempo todo, agradece, não só pede. Em breves momentos, 2 amigos espirituais dele vieram ter ao quarto
saudando-nos atenciosamente. Olha a companhia dos amigos espirituais. A simpatia que ganhamos dos amigos espirituais. Quantos amigos, quantas amizades fazemos pelo trabalho no bem, pelo exercício da caridade? Nós não imaginamos. A mãe desencarnada de um morador de rua que a gente ajuda. Geralmente a mãe, né? Mas também espíritos, amigos de um usuário de droga que a gente dá uma palavra de bom ânimo. Os parentes desencarnados ou os anjos guardiães dos irmãozinhos limitados intelectualmente, deficientes físicos, que nós damos carinho, atenção. Então nós ganhamos sim simpatia. E não há mal algum falar dessas bênçãos sem se preocupar que as pessoas dirão: ah, então você faz a caridade para receber essa ajudinha do plano espiritual. Não, a gente não faz por isso, mas não há mal algum em reconhecer que isso é uma das bênçãos de fazer o bem. E ainda que a pessoa faça o bem só para receber a ajuda dos céus, não há mal nenhum nisso. Só há mal quando a intenção da pessoa não é sincera. Ela faz o bem em troca de benefícios aqui na Terra. Aí é diferente. Aí não tem validade a caridade dela, porque de fato não é caridade. Mas se for caridade real, que é se doar, doar seu tempo, doar sua atenção, sua palavra, seu conhecimento, é caridade. E isso traz benefícios, é natural. Então vejam que amigos estavam ali vigiando Dimas, ajudando ele. Nosso dirigente convidou-nos à retirada, explicando-nos depois que nos havíamos afastado o seguinte: após rápida visita aos interessados, reuni-los-emos em sessão de esclarecimento na casa transitória, de maneira a prepará-los para o fenômeno próximo da libertação definitiva. Então eles vão visitar rapidamente os 5 que estão morrendo e vão desdobrá-los do corpo físico e levá-los lá para a casa Fabiano, para aquela casa de socorro administrada por irmã Zenóbia, para eles ouvirem uma palestra, uma palavra de preparação para o fenômeno da morte, do desencarne. Esperaremos a noite para esse fim. Da pequena cidade em que se localizava o primeiro visitado, dirigimos-nos ao Rio de Janeiro. Como vocês sabem, a colônia Nosso Lar é uma colônia situada acima da cidade do Rio de Janeiro. Por mais que no plano espiritual não tenha esses conceitos de acima ou abaixo, é uma outra dimensão. Então não é necessariamente acima. A gente usa essas expressões para facilitar a compreensão. É uma colônia vinculada à cidade do Rio de Janeiro. Então eles foram ao interior visitar um deles e agora iam para a capital. Utilizávamos a volitação, prazerosos e felizes. É a forma mais eficiente para se deslocar o espírito no além. Muito difícil descrever a sensação de leveza e alegria inerente a semelhante estado, após a permanência na escura região de que procedíamos. Então André Luiz refletia: nossa, que diferença é estar na Terra depois de visitar o umbral. Olha como é ruim lá, porque aqui na Terra é pesado. Aqui na Terra o ambiente não é um ambiente purificado, mas André Luiz estava aliviado em estar aqui na Terra, de tão ruim que é as zonas inferiores, em que ele visitou aquelas pessoas num estado deplorável, em que foi necessário se utilizar do mecanismo do fogo purificador, como nós vimos. Então ele sentia alívio por estar aqui na crosta terrestre. Fala-se muitas vezes entre os encarnados na possibilidade da criação do aparelho de voo individual. Então ele está falando da nossa tecnologia, né?
a gente aqui na Terra quer criar como uma espécie de avião particular, um avião individual, né? Para cada um. Todavia, ainda que se efetive a nova conquista, o peso do corpo físico, os cuidados exigidos pela máquina de propulsão e os riscos de viagem não podem, de modo algum, substituir a segurança e a tranquilidade que nos enchem de tamanho bem-estar. Então a reflexão de André Luiz é: por mais que na Terra se invente uma espécie de helicóptero individual, em que a gente vai poder voar individualmente, mesmo que inventem isso, não chegará nem perto da volitação espiritual, que é esse deslocamento pelo ar, sem qualquer risco, sem qualquer peso, com um bem-estar enorme. Após a excursão normal entre a casa transitória de Fabiano e a crosta terrestre, dentro de harmoniosas condições, conservávamos-nos descansados e bem dispostos, operando muito facilmente a volitação, não obstante a densidade atmosférica. Então, mesmo que aqui na Terra a densidade da atmosfera dificultasse o voo, eles estavam bem, porque descansaram no trajeto, estavam a serviço do Cristo, então estavam numa sintonia que lhes permitia volitar com facilidade. Poucas vezes se me apresentara tão belo o espetáculo da paisagem terrena. A nossa terra, de fato, é muito bela. Nós que muitas vezes não valorizamos as belezas naturais que existem aqui na terra. Serras e vales, rios e arroios marcando cidades e vilarejos, sob o espelho rutilante do sol, falavam-me ao coração da misericórdia do Altíssimo, congregando as criaturas em ninhos floridos de trabalho pacífico. Então André Luiz refletia sobre a beleza da natureza e como Deus é misericordioso em nos proporcionar essas belezas naturais, esses encantos da natureza que nos auxiliam nos trabalhos aqui na terra. Pensamentos de louvor ao Eterno Pai felicitavam meu espírito. O casario compacto do rio achava-se agora à nossa vista. Começou a ver as cidades do Rio de Janeiro. Não decorreu muito tempo e penetramos singular residência, em bairro menos populoso, e deparamos com enternecedora paisagem doméstica. Chegaram então para visitar mais um trabalhador. Cavalheiro na idade madura, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra, dirigindo-se a dois pequeninos que aparentavam 6 e 8 anos, respectivamente. Então, mais um servidor do bem que tem uma doença difícil, tuberculose. O primeiro tinha cirrose, o segundo tuberculose, certamente expiando faltas do passado depois de uma vida dedicada ao trabalho no bem, para saírem iluminados, com os corpos renovados. Esse homem então conversava com duas crianças. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. Percebam os detalhes da descrição de André Luiz, que mostram a paz, a serenidade, a luz que cerca os servidores do bem. O próprio Jerônimo parou a ouvi-lo junto de nós, agradavelmente surpreendido. O próprio coordenador ficou surpreendido e ficou ouvindo o encarnado. Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Perguntou o filhinho mais velho. Sim, Carlindo, ninguém desaparece para sempre. E é por isso que desejo aconselhá-los como pai que sou. É triste ver, né, que ele vai desencarnar, vai deixar filhos tão pequenos, mas faz parte. É a programação espiritual e ele já preparava os seus filhos para o fenômeno, explicando que ninguém morre de verdade. Mudamos apenas de vibração, de sintonia, de plano, mas continuamos vivos porque não perdemos o nosso princípio,
a nossa centelha divina que é o Espírito com todas as suas conquistas anteriores. Fez-se-lhe mais terno o olhar e continuou, ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não me demorarei a partir. Para onde, papai? Atalhou o menor. Para um mundo melhor que este. Para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. Vejam como ele trata do corpo espiritual, do desencarne, de forma muito sutil para as crianças. As crianças de olhos úmidos protestaram com carinho. Lógico, elas não queriam que o seu pai morresse. Esforçou-se então o pai, de modo visível, para dominar-se, para não se emocionar, né? E prosseguiu. Não devem manifestar semelhantes receios. Já organizei todos os negócios e a mamãe trabalhará substituindo-me, até que vocês cresçam e se façam homens. Se eu pudesse, ficaria em casa, mas como se arranjariam comigo, assim, imprestável como estou? Por essa razão, Deus me concederá outro corpo e eu estarei com vocês sem que me vejam. Olha que bonito, né? O pai prepara o desencarne, dizendo para os seus filhos ainda pequenos que estará em espírito. Eles não poderão vê-lo, mas ele estará ali, cuidando deles. Isso também demonstra, né, como o trabalhador fiel precisa se preparar e tem o auxílio dos bons espíritos no momento do desencarne, junto dos familiares. Porque muitos ficam presos ao lar, preocupados com os filhos, o que é natural. É natural. A gente não pode ter o pensamento de que quem está aqui preso na Terra é um ser inferior, que está se arrastando, que é mau. Não. Tem muita gente boa que fica presa na Terra, presa pelos seus próprios pensamentos, pelo apego à família, à casa. E é natural, quando temos filhos pequenos, quando deixamos pessoas despreparadas para o mundo, é natural ficar preocupado e muitos acabam ficando por aqui sem perceber que estão se prejudicando, porque querem continuar cuidando da família. E isso não é condenável, porém, a pessoa realmente esclarecida entregará os seus familiares a Deus e continuará o seu caminho visitando, orando, ajudando, mas não ficando aqui o tempo inteiro, 24 horas, preso à casa, junto à família. Muitos casos precisam receber uma intervenção divina porque pessoas boas, espíritas mesmo, que conhecem o mundo espiritual, ficam presos à terra, ainda jungidos às suas famílias, porque não conseguem compreender que cada um precisa de sua vivência, que nós não conseguiremos resolver todos os problemas dos nossos familiares e que chega um momento que nós precisamos seguir. Não é abandoná-los, é seguir a nossa trajetória espiritual de longe, abençoando a nossa família, visitando-os em sonho, em desdobramento, em atividades, mas seguindo, não permitindo essa vinculação à Terra. Continuaremos amanhã o estudo dessa obra e veremos como essas crianças reagirão e como estão os demais trabalhadores antes desse desencarne. Reflitamos sobre as lições de hoje, agradecendo à espiritualidade por tanto carinho que é descrito na obra de André Luiz e que é uma realidade, e que possamos imitar os gestos desses trabalhadores do bem, servindo ao Cristo durante a nossa vida e nos preparando para o desenlace do corpo físico, para não sofrermos esses períodos de perturbação que é natural, porém que não é de longa permanência para aqueles que estão vinculados ao bem. Ouçamos nossos amigos, saibamos da presença deles
e principalmente tenhamos em foco a nossa mudança íntima e a prática do bem para recebermos essas bênçãos descritas na obra, esse cuidado dos amigos, essa simpatia do plano espiritual. Finalizamos então mais um estudo, agradecendo a misericórdia divina por tanto amparo e que nós possamos refletir a cada dia sobre nossas necessidades individuais, na luta constante pelo bem e pela reforma interior. Identifiquemos, portanto, os nossos vícios e lutemos contra eles, todos os dias, buscando a oração, buscando o contato com a divindade e o auxílio dos amigos espirituais para ganharmos esse ânimo, esse auxílio, essas bênçãos que Deus não cansa de nos oferecer. Reconhecemos, portanto, a grandeza do Pai, essas bênçãos diárias, e rogamos a presença dele em nossas vidas por meio dos amigos, dos guias, dos anjos guardiães e de tantos trabalhadores do bem que seguem no plano espiritual agindo, atuando e servindo a causa cristã. Tenhamos em mente a nossa tarefa, o nosso dever e cumpramos com dedicação, com serenidade, essas incumbências a que nos vinculamos antes da reencarnação. Todos temos tarefas a cumprir e oportunidades para servir a Deus, ainda que estejamos limitados por nossas imperfeições. Saibamos enxergar essas oportunidades e não percamos mais tempo, ouvindo esses amigos, seguindo a orientação e ajudando sempre que pudermos, sem desviar do caminho, sem ouvir o mal e sem desistir do bem. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e que Maria Santíssima continue a estender o seu manto de amor, protegendo-nos e abençoando-nos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.